Tenho uma lesão de menisco. E agora? Olá, meu nome é Luciano Ramires, sou cirurgião ortopédico, especialista em medicina do esporte. Vocês viram no meu vídeo anterior sobre a importância do menisco, onde eu falei as principais funções do menisco. Dei exemplo da cirurgia do meu pai, que sofreu a retirada completa do menisco e evoluiu para artrose. Mas isso foi feito porque naquela época era o entendimento dos médicos. Se achava que o menisco não era importante. Não se sabia que esses joelhos iriam evoluir para artrose, mas pior, para artrose precoce. Com o passar dos anos se percebeu isso. Opa, então o menisco é importante. A ciência básica mostrou que o principal papel do menisco é o funcionamento perfeito do joelho. Então passamos de uma era que a linha de tratamento era: se está rompido, tira fora, para uma nova era: salve o menisco. Mas infelizmente ainda existe uma cultura de diminuir a importância do menisco. Certa vez um paciente chegou para mim e disse: doutor, eu estou com uma lesão do meu minúsculo. Foi até engraçado, eu disse para ele: ainda bem que não foi no maiúsculo. Porém, podemos trazer para o nosso contexto atual. Em geral, os pacientes diminuem a importância da lesão do menisco. Acham que é uma lesão pequena, que é um tratamento simples. O paciente chega e diz: doutor, eu quero jogar logo. Meus amigos operam o menisco e voltam a jogar em um mês. E eu pergunto de volta: você prefere jogar logo e perder anos lá na frente? Ou você prefere investir em um tratamento e que pode ganhar muitos anos de funcionamento do seu joelho, jogando até os 50, 60, 70 anos? É um tanto filosófico. Cada paciente terá a sua escolha. Alguns preferem viver o momento e não pensar no futuro. Porém, esse futuro pode ser muito breve. Até mesmo 5 anos já podem aparecer alterações degenerativas na cartilagem. Mas nosso papel como médico é fornecer todas as informações para que o paciente consiga fazer a sua decisão com a maior consciência possível do seu problema. Já vimos no vídeo anterior sobre a importância do menisco que o tratamento conservador é reservado para lesões agudas, pequenas, não deslocadas, de preferência na zona que tem circulação, e também para lesões degenerativas. Mas para o tratamento cirúrgico, vale aqui lembrar sobre a vascularização do menisco. Um trabalho de 1982, pelo Dr. Arnosky, mostra a vascularização que o menisco recebe, o aporte sanguíneo. Ele mostrou que o aporte sanguíneo do menisco vai de 10 a 25, 30% da área do menisco. Você pode ver na foto, o menisco está dentro de um triângulo, a circulação está desenhada em preto, uma microcirculação, e eu dividi em 3 partes. A parte que tem circulação é a parte mais externa do menisco. Recebe aqui da cápsula o sangue, e a parte mais interna do menisco, onde é mais fina, ela não recebe circulação. Se dividir em 3 partes, na foto está separado a zona 1, zona 2 e zona 3. A zona 1 é a zona que chamamos vermelha, onde recebe sangue. A zona 2 é a zona vermelho-branca, onde recebe sangue de uma parte e a outra parte não tem sangue. A zona 3 é a zona branca, a zona avascular, em que o poder de recuperação é praticamente nulo. E isso é muito importante na hora que queremos salvar o menisco. Agora vamos falar do tratamento cirúrgico propriamente dito. Como o nosso menisco, a principal função dele é de amortecimento ou de transmissão de impacto do fêmur para a tíbia, a gente pode considerar ele como um amortecedor. Aqui a mola, ele não tem um impulsionamento, mas ele amortece o impacto. Se você tem uma lesão, o mais importante é o que vai sobrar de menisco dentro do joelho. Então é muito importante preservar o menisco e fazer com que a maior parte do menisco permaneça dentro do joelho. Quando pensamos em cirurgia para o menisco, casos em que o tratamento conservador falhou, tentamos salvar o menisco sem cirurgia, não foi possível, o paciente permanece com sintomas, permanece com limitação. Tentamos salvar o menisco de uma maneira mais biológica, porém nem todos vão conseguir ter uma recuperação completa e o desaparecimento dos sintomas. Além disso, os casos em que há deslocamento meniscal, lesões mais complexas e bloqueios da articulação. Também tem as lesões crônicas, em que os pacientes demoram para procurar ajuda médica. Qual a melhor cirurgia? Cada caso é individual. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso em todos os tratamentos. Mas aqui vamos falar de situações mais gerais, de situações mais comuns. Lembre-se que estamos na era salve o menisco. Temos 2 tipos de cirurgia por vídeo
para lesões de menisco que são muito comuns no nosso dia a dia: a sutura do menisco e a meniscectomia. Vamos começar falando sobre a meniscectomia, que é a retirada de uma pequena parte do menisco. Imagina se temos que perder uma parte do menisco e a parte é essa aqui. Agora imagine o contrário. Se temos que perder uma parte do menisco e a parte é essa aqui. A cirurgia de meniscectomia ainda é uma das cirurgias mais comuns no meio ortopédico. Exemplos de lesões irreparáveis: lesões complexas, lesões na zona avascular, lesões degenerativas, lesões crônicas com menisco macerado e o tecido muito danificado. Estima-se que nos Estados Unidos 700 mil cirurgias de meniscectomia são realizadas todo ano. Algumas razões para isso: o paciente não aceita muitas vezes uma recuperação muito longa. Uma sutura de menisco pode levar de 6 meses a 12 meses para ter uma recuperação completa. Ainda há as questões econômicas em que os planos de saúde se preocupam muito com o custo. Há equipamentos que eu vou mostrar em seguida que facilitam a cirurgia de sutura de menisco. Também há atletas que precisam participar de competições em pouco tempo, pessoas que precisam voltar a trabalhar em pouco tempo. A cirurgia de meniscectomia alivia a dor muito rápido, melhora a função muito rápido. Muitas vezes o paciente consegue voltar a trabalhar em 1 a 2 dias. Dependendo da quantidade de menisco que foi retirado, algumas atividades são mais favoráveis para o joelho, mas a decisão final será do paciente. O reforço muscular deverá ser sempre feito, o paciente deverá controlar o peso corporal e fazer alongamentos, e dar preferências para atividades de baixo impacto. Esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram de um seguidor dizendo: perdi o meu menisco e corro todos os dias, isso faz mal para o meu joelho? Acredito que vocês já sabem a resposta. Agora, a sutura de menisco. Situação ideal para a sutura de menisco são as lesões traumáticas. Dor aguda após um movimento brusco ou um trauma. Lesões traumáticas, a primeira escolha é suturar ou não remover. Lesões traumáticas, lesões agudas, lesões na zona de circulação e também na zona intermediária, preferência para lesões verticais, quando as taxas de sucesso são altas e há evidências de proteção da cartilagem articular. Um dado importante: mesmo lesões grandes podem ser suturadas. Devemos assumir o risco da falha. Se ocorrer uma cicatrização parcial e precisar de uma segunda cirurgia para uma retirada do menisco, essa porção perdida do menisco será menor. Também devemos considerar que o momento da realização da sutura do menisco é muito importante. Lesões agudas têm melhores resultados do que as lesões crônicas. Quanto antes suturar, melhor. A sutura das lesões agudas apresenta resultados superiores à sutura das lesões crônicas. Porém, as lesões crônicas também podem ser suturadas e apresentam resultados melhores do que a meniscectomia. Algumas vezes podemos encontrar uma lesão diferente que apresentava na ressonância magnética e no pré-operatório. Temos um planejamento cirúrgico, porém ele às vezes é mudado durante a cirurgia. O que define isso? A experiência da equipe cirúrgica, a experiência do cirurgião e o treinamento também técnico. Um cirurgião experiente tem melhor chance e maior capacidade de definir o melhor tratamento. Devemos avaliar, além do tipo da lesão, o tipo de menisco. Se encontrarmos alteração de cor, menisco mais amarelado, mais escuro, menisco com irregularidades na sua superfície, menisco mais enrijecido, mais duro, são sinais de alterações degenerativas. Em relação ao treinamento, alguns cirurgiões têm maior capacidade de enfrentar diversas e adversas situações durante a cirurgia. Aqui vou falar um pouco das técnicas de cirurgia. A técnica mais comum é chamada de all inside, que ela é realizada toda dentro do joelho. Vou mostrar aqui o joelho novamente e lembrar que não tem muito espaço, a gente trabalha dentro desse compartimento entre o fêmur e a tíbia. Vou mostrar aqui alguns equipamentos que são utilizados na sutura meniscal. Esse aqui é um equipamento em que a gente coloca lá dentro, ele vai passar o menisco. Aqui eu vou passar por cima para não furar o menisco. E é realizado um disparo aqui, em que vai passar uma pequena âncora. A gente puxa, a âncora fica e tem um fio ligado a essa âncora. A gente vai passar um outro ponto aqui do menisco, dá outro disparo e vai ficar outra âncora atrás do menisco. E a gente puxa e o fio é utilizado para dar um nó que vai fechar a lesão. Aqui um outro equipamento que a gente passa, é uma pinça, a gente passa um fio para poder dar um ponto no menisco. Então a gente trabalha nesse espaço apertado, a gente fecha
passa lá atrás e aqui eu vou só demonstrar que está passando no espaço apertado. Vou dar um ponto nesse pedaço de papel. A gente aperta o menisco, dispara e aí o fio fica dentro do menisco. Se repete o processo em outra parte, ficam duas partes do fio e é feito o nó. Aqui vou mostrar como um outro equipamento chega para nós na sala de cirurgia. A técnica de cirurgia, o funcionário que está fora da cirurgia abre esse papel e entrega esta parte aqui para nós que estamos esterilizados. Essa parte está esterilizada. E aí na cirurgia a gente abre esse outro envelope. E ele chega assim para nós na cirurgia. Esse aqui é de outro fornecedor, outra marca, mas ele é muito semelhante. Ele tem a agulha que vai dentro do joelho, ele dá o disparo por aqui e é feito uma sutura toda dentro do joelho, ao inside. Esses equipamentos facilitaram a cirurgia, diminuíram o tempo cirúrgico e diminuíram um pouco a dificuldade de se fazer essa cirurgia. Por isso, mais e mais cirurgiões conseguem praticar a sutura do menisco. Porém, nem sempre esse material está disponível, ele precisa ser autorizado antes. Em alguns casos, a gente vai para uma cirurgia, especialmente de ligamento cruzado anterior, a ressonância não fala em lesão de menisco, o laudo está negativo, porém o paciente tem uma lesão, a gente encontra uma lesão de menisco durante a cirurgia. Isso se refere à sensibilidade do exame. Menisco medial e menisco lateral têm uma sensibilidade um pouco diferente. A sensibilidade significa uma alta sensibilidade, significa pouco número de falsos negativos. Se deu negativo, a chance de ter uma lesão é muito pequena. No menisco lateral, a sensibilidade é um pouco mais baixa do que o menisco medial. Então, se der negativo para o menisco lateral, em alguns casos é falso negativo. Pode ter lesão mesmo com a ressonância falando que não tem lesão. Esse é um dos motivos que a gente não opera exame, porque o contrário também é verdadeiro. Existe o que se chama especificidade, que ela é maior para o menisco lateral e menor para o menisco medial. A especificidade se refere ao falso positivo. O exame diz que tem lesão, a gente chega na hora da cirurgia, não tem lesão. Esse é o falso positivo. Por isso não operamos exame. Nós temos que operar o paciente que tem sintomas, tem clínica compatível com a lesão que está sugerida na ressonância. Outras técnicas são chamadas de inside out, ou seja, ela vai de dentro para fora com agulhas, e a outra é outside in, ela vai de fora para dentro. Essa especialmente pode ser feita com pequenas agulhas e fios de sutura que estão disponíveis no hospital. Então aqui recomendo para todos os meus colegas, treinem esse tipo de sutura, porque você pode precisar usar uma sutura de menisco ou realizar uma sutura de menisco durante um procedimento na qual ela não está planejada, mas você tem agulhas e fios de sutura disponíveis nos hospitais que permite a realização desse tratamento. Essa técnica de sutura com agulha simples pode ser realizada praticamente em todas as áreas do menisco. Existe uma área, que é a área da região posterior do menisco lateral, onde passa o feixe vasculo nervoso, é uma área perigosa. Então essa área não é recomendada essa técnica. Felizmente, há trabalhos que mostram que pequenas lesões na parte posterior do menisco lateral normalmente são assintomáticas e não precisam nenhum tratamento, especialmente quando estão acompanhados de uma lesão do ligamento cruzado anterior. Aqui nessa primeira foto, onde tem o F é o fêmur, onde tem o T é a tíbia e onde tem o M é o menisco. O menisco é aquela estrutura em forma de meia-lua que fica na borda, como vocês podem ver aqui. Ali vocês estão vendo uma imagem de uma artroscopia. A segunda foto mostra o F de fêmur e o M é o menisco que está fora do seu lugar. Ele descolou da cápsula e veio para o meio do joelho. Está interposto numa região inadequada entre o fêmur e a tíbia. Acaba bloqueando o joelho. Terceira foto, vocês podem ver a sutura realizada do menisco com os dois pontos em azul. Considerações finais. O engajamento do paciente é muito importante e ele está extremamente relacionado ao entendimento que o paciente tem sobre a sua lesão. Deveremos combinar uma equipe cirúrgica experiente, um paciente com engajamento, com entendimento e com uma adesão ao tratamento e um ótimo fisioterapeuta para ajudar na reabilitação. Não podemos e não devemos poupar esforços para salvar o menisco.
Queremos diminuir o risco de artrose. A dica que fica: se você tem uma lesão de menisco com sintomas, não deixe sua lesão ficar crônica. Você pode estar perdendo o melhor momento para salvar o seu menisco. Se você achou esse conteúdo interessante, encaminha para um amigo ou um familiar que possa estar precisando saber mais sobre lesões no joelho. Vamos juntos fazer a diferença na vida das pessoas. Se você gostou, se inscreva no canal do YouTube, dê um like e me ajude a divulgar essas informações. Até o próximo vídeo.